Qual o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Talvez a mais antiga que existe. Hoje a gente vai mergulhar numa resposta que parece um paradoxo. E se o maior propósito da sua vida não fosse sobre o que você faz, mas sobre de quem você desfruta? E se a alegria não fosse um bônus, mas parte central da missão? A nossa conversa de hoje parte de um comentário sobre a primeira pergunta de um documento lá do século XVII, o Breve Catecismo de Westminster. A fonte que a gente está usando é o material do Instituto Genebra de Estudos Reformados. E a nossa missão aqui é desvendar se essa ideia radical, formulada há séculos, ainda faz algum sentido hoje. A pergunta é bem direta, né? Qual é o fim principal do homem? E a resposta tem dois verbos muito potentes: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Ok, vamos começar pelo primeiro verbo, glorificar. Para ser sincero, isso soa como algo, sei lá, grandioso, abstrato. Super abstrato. Algo que se faz num domingo de manhã na igreja, sabe? Mas a fonte parece que leva isso para segunda-feira no escritório, certo? Como é que se tira essa palavra de um pedestal e se coloca na vida real? Exato, e esse é o primeiro grande ajuste de perspectiva que o texto propõe. A primeira coisa que ele faz é desmontar a ideia de que glorificar a Deus significa que nós, seres humanos, podemos acrescentar alguma coisa à glória dele. Ah, claro. Isso seria impossível, né? A glória de Deus é infinita, completa em si mesma. Então, o que significa? A palavra-chave aqui é manifestar. Ou, se você preferir, refletir. Gosto da ideia de refletir, como um espelho. Exatamente como um espelho. O comentário usa uma citação bíblica que aponta bem nessa direção. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar, mostrar, refletir. O espelho não cria a luz, né? Mas ele a torna visível em lugares onde antes tinha sombra. Nossa vida seria esse espelho. Gosto da analogia do espelho. Mas um espelho pode ficar embaçado, sujo ou até quebrado. A fonte fala sobre o que acontece quando essa reflexão da glória de Deus falha na prática. Como, assim, inevitavelmente acontece no dia a dia. Essa é uma ótima pergunta. O comentário não entra em detalhes sobre a falha em si, mas a lógica implícita é que a glorificação não é sobre perfeição, sabe? Certo. É sobre direção e intenção. Ele divide essa reflexão em duas áreas. A primeira é o que chama de louvor e gratidão. É uma atitude interna, um reconhecimento consciente de quem Deus é. Ele até cita um salmo: aquele que louva a mim glorifica. É o ato de alinhar o coração, de limpar o espelho, por assim dizer. Entendi. E a segunda área? A segunda é externa. São as nossas ações. O texto fala em buscar sinceramente exaltar o nome de Deus e promover os interesses do seu reino. E aqui vem a chave para a sua pergunta sobre a falha. No fundo, tudo isso se resume, segundo a fonte, a uma obediência amorosa à sua palavra. Amorosa. Essa palavra é crucial. Não é uma obediência mecânica por medo ou para ganhar pontos. É uma resposta de um coração grato. Então, quando o espelho está embaçado, a resposta não é o desespero, mas voltar a essa intenção de amor, de realinhar a vida com esse propósito. Entendi. A intenção amorosa é mais importante que a performance perfeita. Mas aí a resposta dá uma guinada que eu não esperava. Depois de falar de algo tão grandioso como glorificar a Deus, ela acrescenta: e desfrutar dele para sempre. Isso parece vir de outro universo. A gente associa propósito a dever, sacrifício e esforço. E de repente a palavra é desfrutar, prazer, alegria. Como é que essas duas coisas podem estar no mesmo nível de importância? E aqui está a grande virada de chave que a fonte propõe. A gente tende a pensar em propósito como um dever pesado e em felicidade como uma busca pessoal e, sei lá, leve. O texto basicamente diz que essa separação é uma ilusão. Ele não coloca o desfrutar como um bônus ou uma consequência, mas como parte integral do próprio propósito. É a outra face da mesma moeda. Isso é radical. Como então a gente desfruta de Deus?
Isso ainda soa um pouco etéreo para mim. O comentário torna isso bem concreto, dividindo em duas esferas. A primeira é aqui e agora, nesta vida. Segundo o texto, a gente desfruta de Deus quando experimenta a bondade e o amor dele. Isso acontece em momentos específicos, na comunhão com ele através da oração, na leitura da sua palavra, quando a gente para contemplar a beleza e a ordem da criação, sabe? Um pôr do sol, a complexidade de uma folha, ou até mesmo quando refletimos sobre a providência dele, percebendo sua mão agindo nos eventos da vida. É um tipo de alegria que nasce da conexão consciente. Então é um tipo de atenção, de mindfulness espiritual, se a gente puder usar esse termo, encontrar prazer na presença dele nas coisas comuns. E na eternidade, como fica? Na eternidade, o texto descreve como a consumação disso tudo. Seria o deleite completo, sem os filtros e as distrações do pecado, da dor, da nossa própria limitação. A experiência de ver Cristo face a face. Para ilustrar essa esperança, o comentário cita um verso do Salmo 16 que é muito vívido. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. A palavra perpetuamente é a chave. Não é uma alegria passageira, que depende das circunstâncias, né? É uma satisfação que não se esgota. Ok, então temos esses dois pilares, glorificar e desfrutar. Você disse que são duas faces da mesma moeda. Mas a minha mente ainda tenta separar. A lógica do mundo é, ou você busca um propósito nobre, e isso vai te custar sua felicidade pessoal, ou você busca sua felicidade pessoal e aí talvez precise abrir mão de um propósito maior. Como a fonte argumenta que, nesse caso, uma coisa leva diretamente à outra? O argumento é profundamente paradoxal. Ele diz que quanto mais uma pessoa se dedica a viver para a glória de Deus, mais ela encontra a verdadeira e profunda alegria. E o inverso também é verdadeiro. Como assim? Quanto mais uma pessoa conhece a Deus e encontra alegria nele, mais ela é naturalmente impulsionada a honrá-lo com a vida. Não é uma troca, é um ciclo que se retroalimenta. Espere um pouco, isso é uma mudança sísmica. Porque a cultura popular, a publicidade, tudo nos diz o contrário. Totalmente. Que a felicidade é algo que a gente constrói ou compra para nós mesmos. Essa ideia vai na contramão de quase tudo que a gente ouve. Exatamente. O comentário chama isso de redirecionamento dos afetos. É uma expressão fantástica. Redirecionamento dos afetos. A ideia é que, por natureza, a gente busca a nossa felicidade última em nós mesmos, nas nossas conquistas ou nas coisas criadas, carreira, relacionamentos, bens, experiências. O texto argumenta que a busca por uma felicidade que não esteja ancorada em glorificar a Deus é, na prática, uma busca por um eco, não pela fonte do som. É por isso que ela nunca satisfaz plenamente, sabe? Uau. Essa perspectiva propõe uma mudança radical. Encontrar alegria na própria fonte de todo bem. A alegria não é eliminada, ela é encontrada na sua origem e por isso se torna mais profunda e estável. Redirecionamento dos afetos. Isso é poderoso. E nos leva a uma questão bem prática. Como essa ideia tão grande se aplica à rotina? Ao trabalho que às vezes é monótono, a pagar contas, a lidar com o trânsito, as pequenas coisas do dia a dia. Como se glorifica e desfruta de Deus no meio do caos? Atos religiosos. Ele redefine toda a atividade humana. E para explicar isso, o comentário introduz uma expressão em latim muito poderosa. Corandel. Corandel. O que significa? Significa viver diante da face de Deus. É a consciência de que toda a vida, cada segundo dela, é vivida na presença do Criador. Não há separação entre sagrado e secular. O seu trabalho, a forma como você trata a sua família, como você estuda, como descansa, tudo se torna uma arena para viver esse propósito. Entendi. Viver corandel, diante de Deus, mas isso não pode levar a um tipo de ansiedade de performance? Uma sensação de estar sendo vigiado e julgado o tempo todo? Como a fonte lida com a diferença entre essa consciência constante e uma pressão esmagadora? Essa é a tensão fundamental. E a resposta está em lembrar da segunda parte da frase, e desfrutar dele. Ah, claro.
Se o propósito fosse apenas glorificar a Deus, o risco da ansiedade de performance, de um legalismo pesado, seria imenso. Seria uma vida de constante autoavaliação e medo de falhar. Mas a inclusão do desfrute muda tudo. A consciência de estar na presença de Deus não é a de um funcionário diante de um chefe carrasco, mas a de um filho amado na presença de um pai. Certo. A motivação muda do medo da punição para a alegria da comunhão. Isso muda a perspectiva. Então, cada tarefa pode se tornar um ato de adoração ou de desfrute. Isso me lembra daquele conceito do público de um. Sabe, a ideia de que você está atuando ou trabalhando para uma única pessoa e a opinião dela é a única que importa. Aqui, essa pessoa seria Deus. Aplicar isso a, programar um código, projetar um prédio ou trocar uma fralda, dá um peso e um significado completamente diferentes a essas tarefas. Perfeitamente. O programador, ao escrever um código limpo e funcional, reflete a ordem e a criatividade de Deus. A mãe ou o pai, ao cuidar de um filho com paciência e amor, reflete o cuidado e a ternura de Deus. O artista, ao criar beleza, ecoa a beleza do Criador. Cada ação, por mais trivial que pareça, se torna uma oportunidade de refletir um aspecto do caráter de Deus. O comentário finaliza essa ideia com uma citação de Romanos que amarra tudo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Não sobra nada de fora. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o comentário que exploramos posiciona essa resposta, glorificar e desfrutar de Deus, como o eixo central de toda a vida humana. Segundo essa visão, qualquer busca por significado fora desse eixo duplo estaria, em última análise, incompleta e fadada à frustração. Exato. E o desfecho dessa lógica é que, ao viver para esse fim, a pessoa não está apenas cumprindo um dever. Ela está, na verdade, cumprindo o desígnio para o qual foi criada. E, ao fazer isso, ela experimenta, tanto aqui quanto na eternidade, aquilo que a fonte chama de seu bem supremo. O bem supremo. Sua maior felicidade e realização possível. Fica então um pensamento final para a nossa audiência, algo para refletir. Se essa perspectiva estiver correta e o propósito principal for essa união inseparável entre glória e alegria, como a busca por apenas uma dessas coisas isoladamente impacta a nossa vida? O que acontece quando a gente busca a felicidade sem um propósito maior que nós mesmos? E, por outro lado, o que acontece quando se persegue um propósito de forma austera, sem esperar encontrar alegria e deleite nele? E, em tom de reflexão, vale sempre lembrar que a análise na qual nos baseamos hoje é um comentário do Instituto Genebra de Estudos Reformados. É uma perspectiva teológica específica, claro, mas que oferece uma estrutura muito profunda para pensar sobre sentido e felicidade, sabe? Convidando a uma consideração cuidadosa sobre qual é, de fato, o eixo que orienta a nossa vida. Não é uma resposta que se aceita passivamente, mas um convite a examinar se essa união entre propósito e prazer ressoa com a busca mais profunda do coração humano.